Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar para vocês sobre hérnia de disco cervical. Então, se você tem dor na região do pescoço, corre para o braço, ou tem dúvida se você tem algum quadro de hérnia de disco ou não, hoje o vídeo é para você. Então, o que é uma hérnia de disco? E qual a diferença dela para uma hérnia de disco lombar, né? Então, a hérnia de disco em si, ela é a mesma patologia, a mesma doença. Se você acompanhou o meu outro vídeo, eu explico para vocês exatamente o que é uma hérnia de disco. Mas, resumidamente, na coluna vertebral nós temos ossos, cartilagens e nervos. Entre um osso e outro nós temos especificamente o disco intervertebral. É um composto cartilaginoso que serve como um amortecedor do nosso movimento, dos nossos esforços, ao longo do dia a dia. Então, essa cartilagem, ela ao longo da vida, por diversos fatores, vai perdendo sua composição líquida, vai se tornando um disco seco, e isso também vai causando uma ruptura nas fibras desse disco, que vai deixando esse disco fora do seu local. Então, ele vai herniando, nós chamamos, ele sai do seu local e vai ocupar o local do nervo. Tá? No caso da hérnia de disco cervical, ele está ali na coluna cervical, ele ocupa o local do nervo que está saindo da coluna e indo para a região do nosso ombro e braço. Então é muito comum a gente ter esse quadro de hérnia de disco ocasionado pela ruptura de um disco intervertebral. E qual seria o sintoma dessa hérnia de disco cervical? Então você vai sentir o quê? Dores realmente em região do pescoço. Essas dores elas vão correr, né, ou irradiar, nós chamamos, para a região dos ombros, tá? E também região do braço. Então você pode realmente sentir, doutor, tenho dor no braço, né? Eu posso ter uma hérnia de disco? Infelizmente pode, porque muitos pacientes que acabam sentindo dores no braço vêm de outros especialistas, outros médicos, que acabaram fazendo raio-x do braço, raio-x do cotovelo e na verdade, eles tinham, desde o início, um quadro de uma hérnia de disco no pescoço com essa dor irradiada para a região dos braços. Além da dor, o que essa pessoa vai sentir também? Pode sentir sintomas sensitivos, como amortecimento, formigamento e também a dor em queimação. Tá? Então esses são sintomas da hérnia de disco cervical. Outro sintoma importante na hérnia de disco cervical, que é diferente, né, ou menos comum do que na hérnia de disco lombar, seria o sintoma de fraqueza do braço. Tá? Então isso pode acontecer na hérnia de disco cervical e torna ela uma doença mais importante, mais séria ou mais urgente, digamos assim. Tá? Então a pessoa pode sentir sintomas de fraqueza no braço, dificuldade para estar fazendo suas atividades diárias delicadas, como abotoar um botão, vestir uma gravata, ou até se alimentar, tá? Então isso é um sinal de gravidade, tá? Que essa hérnia de disco está apertando bem o nervo e merece uma atenção e uma consulta com um especialista. O que causa uma hérnia de disco? Então, tem alguns fatores que vão ser fatores causadores desse desgaste na cartilagem, né, no disco intervertebral. Então, alguns deles são a nossa questão genética, tá? Então as pessoas muitas vezes têm uma predisposição a ocasionar essa hérnia de disco. Tem a questão da idade, com o passar dos anos é muito mais comum essa hérnia de disco aparecer, tá? Fatores relacionados a tabagismo, então se você é fumante, pare, né, imediatamente, porque o cigarro ele vai ter um aumento no desgaste dessa cartilagem, então é um fator que vai predispor a uma hérnia de disco. Em relação à obesidade, então o sobrepeso faz com que sobrecarregue a coluna, então a coluna carrega um peso maior e esse disco intervertebral vai se desgastar mais rapidamente. E também o sedentarismo, então a pessoa que não tem uma atividade física regular também tem uma fragilidade da musculatura que envolve a coluna, que faz o suporte dessa coluna. Então também vai ter um aumento na taxa de hérnia de disco. Ok, como eu faço o diagnóstico dessa hérnia de disco? O diagnóstico da hérnia de disco ele vai passar principalmente pelo especialista em cirurgia da coluna e dor,
Então você deve procurar um especialista, tá? Um cirurgião de coluna. Ali ele vai fazer uma consulta com o exame físico, com a anamnese, vai questionar sobre como começou essa tua dor, vai te examinar, ver a consequência disso, se você tem ou não alguma debilidade motora, né? Se está com um quadro leve ou avançado. E a partir disso ele vai fazer exames para você, principalmente quais exames? Raio-X, tomografia e principalmente uma ressonância magnética, tá? Com esses exames a gente vai conseguir determinar qual é a real causa da tua dor, se é uma hérnia de disco e a partir dali planejar um tratamento. Para o tratamento da hérnia de disco cervical, seguimos mais ou menos a mesma lógica da hérnia de disco lombar, que passa pelo quê? Um tratamento conservador primeiramente, tá? Isso significa uma medicação eficaz, um repouso por algum período, seguido de uma reabilitação com fisioterapia, acupuntura, quiropraxia. Então são diversas modalidades de tratamento que servem para fortalecer a tua coluna cervical, fortalecer a musculatura da região do pescoço, para tentar evitar que você precise de um tratamento cirúrgico. Isso é eficaz na maior parte dos pacientes, tá? Então cerca de 80 a 90% dos pacientes vão ter um benefício do tratamento com o tratamento conservador e não vão precisar de um tratamento cirúrgico. Ok, fiz o tratamento conservador, porém não tive resultado, né? Fiz o tratamento e ainda tenho dor, ainda tenho choque no braço, queimação irradiada. Então, além das medicações específicas e o tratamento conservador com fisioterapia, exercício, acupuntura, a pessoa vai poder estar fazendo terapias com infiltrações, tá? Isso basicamente seria a utilização de agulhas e aparelhos de radioscopia para colocar medicações especificamente ali na hérnia de disco, ali onde está causando essa inflamação e com isso muitas vezes aliviar a dor do paciente e evitar dessa forma, às vezes, uma cirurgia. Em último plano, nós temos o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico para a hérnia de disco cervical consiste em realizar uma incisão, né? Fazemos uma incisão no pescoço e, com isso, nós conseguimos ter acesso a essa região em que a pessoa tem a hérnia de disco cervical. Com isso, a gente retira essa cartilagem que está doente, substitui por uma prótese, tá? E com isso nós fixamos a coluna, tá? Usamos aí parafuso, placa, para tentar manter essa coluna estável e tirando assim a compressão do nervo que está causando a dor e deixando essa coluna mais rígida, mais fixa, para evitar que essa doença volte. Tá? Existem também uma outra modalidade que vou comentar em um vídeo subsequente aí, sobre a artroplastia, né? Que seria uma substituição dessa cartilagem, tá? Não por uma prótese rígida, mas por uma prótese móvel. E essa prótese ela dá uma mobilidade para o paciente, tem um benefício, mas tem a sua indicação específica. Mas basicamente seriam esses os tratamentos para a hérnia de disco cervical. Eu vou me preocupar, doutor, quando que eu preciso me preocupar com essa dor no pescoço? Quando que não é apenas um torcicolo, né? Então eu trabalho às vezes com esforço, fico numa posição errada e isso vai gerar uma dor na região do pescoço. Então isso pode acontecer, a pessoa pode ter um torcicolo realmente, às vezes por um esforço físico ao longo do dia diferenciado ou às vezes uma postura errada no dormir, um travesseiro que está uma posição errada. Nem toda dor vai ser uma hérnia de disco ou nem toda hérnia de disco vai precisar de um tratamento especializado. Porém, quando você tem uma dor que está saindo do pescoço e correndo para o braço, causando em você às vezes uma queimação no braço ou até mesmo uma fraqueza na mão, aí é uma indicação bem específica de que você deve procurar ajuda e esses casos muitas vezes realmente não vão responder somente ao tratamento conservador, então você precisa de um especialista para estar te ajudando nisso aí. E aí pessoal, gostou de saber um pouco mais sobre a hérnia de disco cervical? Então se você gostou desse assunto, se achou relevante, dá uma força para o canal, clica no joinha, curte, compartilha e fica ligado no canal que a gente vai ter mais diversas informações sobre assuntos relacionados a dor em coluna, dor crônica, hérnia de disco, artrodese, parafuso. Então, fica ligado. Tchau, tchau.